Olá, bom dia, bom domingo a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos falar mais uma vez aí um pouquinho sobre as micro-orquídeas e dessa vez vamos falar um pouquinho sobre limpeza, né? Qual a importância da limpeza do seu orquidário. Então isso que hoje a gente vai falar um pouquinho porque é algo que normalmente a gente não presta muita atenção. E com isso, né, acaba nos gerando alguns problemas aí no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não sabe o porquê, né? E isso pode ser a falta de limpeza do teu orquidário, né? Pode acabar acarretando esses problemas, né, no nosso dia a dia, em nossas plantas. Deixa eu só ver aqui, parece que... Deixa eu mexer aqui no celular. Que ele deu uma saidinha aqui, só um minutinho. Ah, tá, entendi agora. Vamos voltar. Opa, voltou novamente. Espera aí, deixa eu colocar ele no lugar. Pronto, pronto. Então tinha apertado o botão ali, a travinha, mas ele já voltou novamente. Pronto, estamos aqui. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos falar um pouquinho aí sobre a limpeza. Deixa eu só acertar aqui sobre a limpeza do orquidário, porque isso também é importante, né? Como da nossa casa e também com relação ao nosso orquidário. Tá joia? Para quem está vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Quem está aqui todos os dias, todos os domingos conosco também, ótimo estar aqui novamente com vocês. Ontem a gente esteve fazendo uma palestra ali aqui em São Paulo e foi muito bacana, né? A todos que estiveram presentes, né? Muito obrigado. E foi algo ali bem bacana para a gente poder tirar as dúvidas, né? Agora voltando novamente às palestras, a gente podendo conversar aí no dia a dia com vocês, né? Eu acredito que isso vai ser muito bom aí, agora a gente podendo aí se encontrar novamente, tá joia? Por favor, dá uma olhadinha na câmera do YouTube que eu mexi no carrinho aqui porque o celular saiu. Por favor, só um minutinho aqui para a gente ver se a câmera está correta. E aí, mas tá boa a distância? Só essa câmera. Tá joia. Obrigado. Então tá bom, pessoal. Bem-vindos, José Luiz, Miquiko, seja bem-vinda, Jefferson, Ferreira, Evelyn, sejam bem-vindos, um bom dia a todos, né? Quem está vindo pela primeira vez, fazer uma breve explicação de como que a gente faz aí no nosso dia a dia, no nosso domingo, na nossa live de domingo. Primeiro a gente mostra algumas plantas que estão floridas, né? E depois a gente entra no tema de hoje, que o tema de hoje é a importância da limpeza do seu orquidário. Chegar até hoje, até o domingo, tá bom? De Pleurotalis gigante, deixa eu mostrar mais um aqui, antes que a flor dele feche, né? Porque no caso esse daqui é o Pleurotalis titã. Então o que acontece? Na parte da manhã as flores estão bem abertas, espalmadas, mas depois ela vai fechando e abre umas 2 vezes, só uns 2 dias e depois ela cai, né? Ela tem uma duração bem menor do que o Pleurotalis teag. Porém, ele tem uma floração contínua, então praticamente aí a floração dele aí fica um período muito longo, né? E olha só como que é a flor dele. Ela já é uma flor toda amarela, né? Muito grande também, uma flor aí que tem um tamanho muito grande e é totalmente amarela. Para você ter uma ideia, essas plantas aqui elas sentem muito a questão da mudança de ambiente, né? Então essa daqui eu trouxe agora, faz o que? 10 minutos que eu trouxe para cá. A flor estava totalmente aberta. Em 10 minutos que ela ficou aqui, num local um pouco mais quente, a flor dela já fechou e já começa como se estivesse murchando a flor, né? Justamente pela mudança de ambiente. Então são plantas que elas não toleram ficar mudando muito de ambiente. Então se você achou um ambiente para ela dentro da tua casa, ela está se desenvolvendo bem, não fique mudando de ambiente, porque elas não gostam muito. Então elas são muito sensíveis a essas mudanças de ambiente. Tá joia? E esse daqui, com a flor toda amarela, ó, é o Pleurotalis titã. Tá joia? Então ele aqui tem 2 flores, né? Tem mais uma flor aqui também, da mesma forma. Olha, já, a sépala dorsal já praticamente já dobrou, já fechou.
né, por causa da mudança de ambiente. Então essas daqui eu só vou pedir para minha esposa depois levar lá para dentro, porque da última vez que eu deixei uma planta aqui, que foi a gargantua, desses Pleurotalis gigantes, ela deu uma desidratada, assim, em questão de 1 hora, desidratou bastante por essa mudança de ambiente. Obrigado. Então pronto. Vamos ver o que eu tenho aqui mais, que eu gostaria de destacar para vocês hoje. Tinha uma planta aqui que eu tinha separado para mostrar para vocês, agora eu só preciso lembrar qual que era, porque aqui a gente está com bastante plantas hoje. Ah, é aqui, ó. Achei ela. É um bulbofilo, né? E esse daqui é o bulbofilo picturatum, né? Então ele, olha, o que é legal dele? Provavelmente vocês não vão conseguir enxergar, mas na sépola dorsal dele ele tem um apêndice como se fosse um pelinho, né? Um cílio, né? Um único cílio assim pendurado na sépola dorsal dele, e ali ele tem algumas franjinhas, né? Nas pétalas também, e é muito bacana, né? Olha só, picturatum, né? Então bulbofilo picturatum, né? Então com certeza isso deve ser de alguma forma para atrair aí o polinizador, né? Algum artifício para atrair o polinizador. Mas ele fica, é um detalhe muito bacana, muito bonito, né? Esse apêndice na sua sépola dorsal, né? Então esse daqui é o bulbofilo picturatum, tá joia? Com destaque de hoje também, deixa eu mostrar que a gente sempre fala duas plantas aí em destaque, né? Então essa daqui é o Paraphalaenops. Tá? Então é uma planta que ela tem aí as folhas praticamente teretes, né? Então são folhas longas, né? Então olha só, folhas longas, normalmente eu cultivo em leque de madeira, né? E aqui a floração dele, olha só. Então esse daqui é o Pleurotalis laicoque. Laicoque não, desculpa. Esse daqui é o labuquense, né? Então esse daqui é o Paraphalaenops labuquense, tá? O laicoque ele é rosa, né? Mas esse daqui é o labuquense, então ele é bem marrom, né? E aqui esses detalhes, né, que ele tem no labelo, aqui nas pétalas, né? É muito bacana mesmo, olha só. E ele é uma planta aí fantástica, né? Então aqui ele está com 1, 2, 3, 4 flores, né? A quarta ainda não abriu, mas já está com 3 flores abertas. E conforme vai passando o tempo, ele abre um marrom bem clarinho. E conforme vai passando os dias, ele tende a ir escurecendo, né? Então ele vai ficando um marrom bem vivo, bem forte, né? Então esse daqui é o Paraphalaenops labuquense, tá joia? Olha ele aqui. Uma planta muito bacana, né? Vou colocar ela aqui com cuidado. Aqui mostrar mais para vocês aqui um ascocentro, né? Então esse daqui é o ascocentro miniatum, né? Então ele aqui em plena floração, então ele já está com 2, esse daqui está com 3 hastes abertas, né? E aqui uma quarta se desenvolvendo, né? Então é uma planta aí também que está na época de floração dela. Uma curiosidade que quando ele abre com um amarelo bem clarinho, né? Um laranja, né? Bem clarinho. E depois ele vai escurecendo, né? Vocês podem perceber, não sei se vai ser possível, mas aqui essa parte de cima ela está um laranja bem clarinho e aqui já está começando a ficar um laranja mais escuro. Então é normal, muitas vezes a gente vai pegar uma planta dessa, ela está muito clara. Não, é porque muitas vezes ainda a flor não está madura. E aí ela tende a ir ficando com laranja cada vez mais vivo com o passar dos dias, né? Que nem a gente olha aqui essa de trás aqui, que já está alguns dias mais aberto, já está ficando um laranja um pouquinho mais forte, né? Então esse daqui é o ascocentro miniatum. Deixa eu colocar ele aqui com cuidado. Pronto. Aqui também continua em plena floração aqui, né, aquela aquiloquista, né? Essa aquiloquista aqui está fantástica, né? Com várias hastes florais. Aqui ela está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hastes florais, né? Então olha só, eu já mostrei ela para vocês semana passada, ela continua aí em plena floração. Olha que planta fantástica. E a planta aí tem uma durabilidade muito grande, né? Já tem aproximadamente uns 15 dias que as flores estão abertas. Então, Quiloquista narcopanamense, né? A gente tem uma dúvida com realmente se ela é a narcopanamense, né? E estamos aí pensando realmente que seja a viridiflava, mas ainda não temos muita certeza com relação a isso. Olha só, então,
como o nome que ela veio, né, da importação, Quiloquista nacornium panamense, né? Mas, como eu falei, eu acredito que seja a viridiflava essa. Então, uma planta fantástica. Plantas brasileiras, né? Aqui abriu esses dias para nós também. Essa daqui é uma planta que normalmente eu cultivo em madeira, é a Cyanthera aftosa, né? Então ela não tem um cheiro muito agradável, mas o que é bacana, quando ela abre todas as flores de uma única vez, né? Então aqui ainda tem, ó, a floração dela aqui, ó, bem bacana, né? Ela não tem um cheiro muito agradável, né? Vamos se dizer assim, mas é uma planta que normalmente eu cultivo em madeira. E aí o que ela faz? Ó, o enraizamento dela tá fantástico, é uma planta que eu já tenho aproximadamente há uns 10 anos e é uma planta aí que está com todo o seu vigor, com toda a sua saúde e aí em plena floração. Bacana? Deixa eu colocar ela aqui de lado. Mostrar aqui novamente, agora já com praticamente todas as flores abertas. Esse daqui só está com um botão, mas praticamente todas as flores já estão abertas. Esse daqui é o Dendróbio unicum, né? Então o Dendróbio único, ele é todo laranja, as suas pétalas sépalas e pétalas são dobradas para trás, então isso acaba evidenciando cada vez ainda mais o seu labelo, né? Então ele tem um labelo todo listradinho, né? Ele tem aí um laranja bem esmaecido e é todo listradinho de laranja, né? Então a planta aí que se destaca pelo seu colorido também, né? Esse colorido laranja que chama muito a atenção, né? Poucas plantas têm esse colorido aí laranja, né? E o único é um delas e sempre se destaca aí em todo local que a gente acaba levando essa planta, né? Fantástica. Dendróbio único. Deixa eu colocar ele aqui. Vamos mostrar mais algumas plantas aqui para vocês. Deixa eu só pegar ela aqui. Essa daqui é uma Phalaenopsis, a Phalaenopsis speciosa, né? Então ela aqui, ó. Só que essa daqui é uma variedade, a variedade Spots. Por que variedade Spots? Por causa desses pontinhos, né, que ela tem, né? Então ela tem esses pontinhos aí lilás em toda, nas pétalas, nas sépalas, né? Algumas flores têm mais intensidade e outras menos. E esse labelo também que se destaca ali, um labelo rosa, né, um lilás, né? Então essa daqui é a Phalaenopsis speciosa, variedade ou forma Spots, tá ok? Olha aqui em plena floração. E essa planta aqui, até gostaria de destacar que ela está com 3 hastes florais, né? Então ela está com 1, 2 e a terceira aqui. É uma planta que está muito vigorosa, com 3 hastes florais. Bacana? Deixa eu pegar mais uma outra aqui. Esse daqui é o Meiracilium, né? Trinazutum, né? Então ele está aqui também em plena floração. Olha só, o que é interessante dessa planta, que ela tem um cheirinho, o perfume dela parece canela, né? Muito bacana. Essa é a forma tipo, né? Também tem a forma alba, né? A forma alba ainda está formando os botões, ainda não abriu completamente, mas essa daqui já está em plena floração. Ela está com 4 botões, né? Dos 4, 3 já estão abertos. Olha ela aqui, Meiracilium trinazutum, né? Trinazatum, né? Então, em plena floração aí. Tá joia, pessoal? Então, mais uma planta aqui fantástica aqui, que tá florida hoje aqui no meu orquidário. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho aí sobre o nosso tema, né? Deixa eu só enxugar um pouquinho aqui o suor. Hoje tá um dia, não tá extremamente quente, né? Mas tá um dia bem abafado, né? Então acredito que hoje ainda vai chover bastante. Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre a importância da limpeza do nosso orquidário. O que acontece muitas vezes, né, gente? A gente fica imaginando ali, né, a nossa casa, né? Vamos falar um pouquinho a nossa casa ou de nós mesmos, né? Nós sempre temos que fazer uma asepsia, né? Ou diária, ou muitas vezes mais de uma vez por dia, né? Então isso é necessário que a gente faça na nossa casa, também a limpeza da nossa casa. E no orquidário não é diferente. Nós precisamos prestar muita atenção nisso. E
que é uma coisa que me chamou muito a atenção, principalmente do tema que nós conversamos na semana passada, né? Quando a gente falou ali no controle de pragas, de pequenas ameaças, né? De lesmas e caracóis. E uma coisa que é muito importante também quando a gente fala a respeito disso, é a limpeza do orquidário, tá? Porque isso também acaba favorecendo o aparecimento ou que essas lesmas e caracóis também se proliferem e se mantenham dentro do nosso orquidário. Como assim, Roberto? O que acontece, gente? As orquídeas, de uma forma geral, elas sempre acabam ou caindo folhas, ou amarelando folhas, ela acaba caindo uma folha no chão, flores, né? Então, quando as plantas estão em plena floração, quando essas flores murcham, as flores caem no chão também. Às vezes um pouco de substrato acaba caindo no chão, principalmente quem cultiva em quintais como eu, que aí é piso de cerâmica, né, principalmente. Isso vai acumulando ali aquela matéria orgânica, né? E essa matéria orgânica, além de esteticamente não ficar bonito, ela também acaba sendo uma fonte de alimento ou de abrigo para lesmas e caracóis, né? Então, isso é muito importante que você também combata, né? Então sempre limpe seu orquidário, sempre varra seu orquidário, não deixe essas folhas no chão, né? Então se você tem aí também um piso que é de brita ou alguma coisa desse tipo, com rastelo também você tire essas folhas, tire elas também, essas flores, né, que murcharam, limpe ali constantemente e faça isso com frequência, tá, gente? Porque isso acaba sendo, como eu falei um pouquinho antes, uma fonte de alimento para lesmas e caracóis e acaba também sendo uma fonte de abrigo para eles. Então, se a gente não tirar isso, fica muito difícil de combater eles também, ou de fazer esse controle. Por isso, dessa importância que a gente tem que ter. O que é importante também? Periodicamente a gente fazer uma esterilização no piso do nosso orquidário, tá? Como que a gente pode fazer isso também? A gente pode fazer isso utilizando uma mistura de hiproclorito de sódio, né, ou a cândida que boa, né? A gente colocar aí em torno de 50 ml por litro, né? Faz essa mistura e a cada 6 meses a gente faz uma aplicação no piso do nosso orquidário para justamente fazer essa limpeza com relação a alguns insetos ou algumas pragas, algumas ameaças que estejam ali alojadas em nosso orquidário. Então, com isso a gente consegue fazer também essa limpeza. Quem tem orquidário que tem brita ou de chão, gente, eu sei que isso é um pouco trabalhoso, mas a retirada de matos, aquela limpeza que a gente faça ali no orquidário, ela também é muito importante, tá? Justamente para evitar que essas pragas também sejam atraídas por essas ervas, né, que nascem ali, porque são coisas que estão no campo, estão ali próximo de nós, e quando a gente deixa isso proliferar, acaba também sendo um atrativo para que essas pragas venham para dentro do nosso orquidário. Então é importante, gente, arrancar esses matos, tirar esses matos, né, para que eles não cresçam, não se proliferem dentro do nosso orquidário. Questão de folhas, a gente retirar essas folhas, né, ou folhas que sejam folhas ou que sejam flores murchas, a gente retirar e limpar constantemente, varrer, tirar isso e para que isso não fique acumulado. E também não adianta muito, né, gente, porque muitas vezes a gente também faz isso, acaba ficando um pouquinho ali com preguiça, né, e ao invés da gente varrer e catar essas folhas e jogar fora, a gente vai acumulando isso num canto do orquidário. A gente varre e deixa num canto, vai varrendo e vai deixando num canto. Da mesma forma, gente, aquela matéria orgânica ali acumulada acaba sendo também essa fonte de alimento e de abrigo de lesmas e caracóis. Então é importante. Na questão dos vasos, né, gente? A mesma coisa. Então quando a gente tem os vasos, né, principalmente,
Existem algumas ervas que acabam crescendo nos vasos, né? Isso é normal, né? Dentro do orquidário. Porque aqui a gente tem uma matéria orgânica, aqui a gente tem um substrato que facilita o desenvolvimento dessas pequenas matos, né, ou plantas daninhas, né, e elas acabam se desenvolvendo, porque tem adubo, tem o substrato, tem tudo aqui para elas crescerem e se desenvolverem. Mas o que é importante? A gente também começar a arrancar isso, né, porque se a gente deixar, elas acabam se proliferando e a gente acaba perdendo o controle, isso também dentro do nosso orquidário. Então o que é importante? Manter esse chão limpo do nosso orquidário. Isso é muito importante também, porque evita que essas ervas cresçam, se amadureçam, né? Tem ali o amadurecimento dela e tem as sementes ou tem os esporos e isso vá para os vasos, né? E aí acaba crescendo, acaba se desenvolvendo e acaba tendo um trabalho redobrado nosso, né? De ficar arrancando essas plantas ou essas ervas de todos os vasos, né? Por isso que é importante a gente manter esse controle, essa limpeza do nosso orquidário, tanto para controlar essas pequenas ameaças, como para controlar a propagação, né, dessas ervas daninhas em nosso orquidário. Tá joia? Essa planta aqui que eu peguei para fazer exemplificar para vocês é um Scaphocéphalo verrugosum, né? Então ele está aqui, a floração dele está na ponta dessa haste floral, olha só, e é o tamanho da haste floral dessa planta. E ainda cheia de botões, né? Ela cresce muito mais, chega a ficar com quase 1 metro, né? Então esse daqui é o Scaphocéphalo verrugosum. Então importante, chão, né? O piso do nosso orquidário, a gente tem que fazer isso, fazer sempre essa limpeza. E se possível, a cada 3 a cada 6 meses, faça uma mistura de água com hipoclorito. Ou seja, a Cândida quiboa, 50 ml, você coloca no litro e você aplica isso no chão do teu orquidário. Tá? Não precisa ser com tanta frequência, mas pelo menos a cada 3, a cada 6 meses, faça isso. Claro, evite molhar as plantas, tá? Isso daí não é uma mistura justamente para a gente fazer a limpeza, a asepsia do chão, do piso do orquidário. Não é para regar as plantas, tá joia? Mas isso a gente já consegue fazer uma limpeza, né? Então essas pequenas pragas, pequenas ameaças que estejam alojadas ali no piso do nosso orquidário, quando a gente faz essa aplicação, a gente já consegue ali, em muito dessa parte, eliminar elas. E também acaba sendo um ambiente que ele fica estéril, né? Então também não atrai essas ameaças para virem para dentro do nosso orquidário, tá joia? Então pense nisso, comece a pensar nessa questão de higienização do piso do teu orquidário com bastante frequência, tá? Isso é importante, frequência que eu falo a cada 3 ou 6 meses. A limpeza do teu orquidário, né? Do chão do teu orquidário, não deixe folhas, não deixe flores murchas, não deixe as brácteas, que normalmente ali nas catleias a gente tende a arrancar as brácteas, né, para que a cochonilha não se aloje ali, né, e fique mais fácil a gente visualizar, e a gente arranca e deixa no chão. Não deixe, isso é matéria orgânica, né, e essa matéria orgânica acaba sendo alimento para essas pragas, ou pelo menos para que elas se mantenham ali alojadas, e o controle vai ficando cada vez mais difícil se a gente não tem essa limpeza do nosso orquidário. Juntou folhas, juntou flores, murchas, não deixe num canto do seu orquidário. Cate isso e jogue fora, leve para fora do teu orquidário, tá? Isso também é muito importante para que isso não fique sendo ali essa fonte de abrigo também para essas pragas, tá bom? O que é importante também quando a gente fala de limpeza do orquidário? A gente fala do orquidário como um todo, né? Então vasos, né? Então vasos, é lógico, o ideal seria a gente não reaproveitar vasos, né? Vasos são baratos, então vale a pena ali muitas vezes a gente descartar, mas nem sempre isso é possível, né? Então quando não é possível a gente descartar os vasos, né? Esses vasos de plásticos, a gente pode reutilizá-los, mas para reutilizá-los,
faça uma esterilização também. Isso faz parte da limpeza, né? Da limpeza do nosso orquidário. A gente pode pegar essa mesma solução, né? A cada 1 litro de água colocar 50 ml de hipoclorito ou cândida, que boa, ou qualquer alvejante aí, desde que não seja perfumado, você coloca em um balde com água e aí você mergulha esses vasos ali durante um período. E claro, depois com uma escovinha, né, uma escovinha de cabo, você limpa, lava todos esses vasos, esfrega esses vasos, tira qualquer resíduo que tem ali de resto vegetal ou de substrato, né? Deixa ele mergulhado nessa mistura ali, pelo menos aí 24 horas, tá? E depois você só enxágua ele na água, deixa secar e aí você reutiliza esses vasos. Mas procure fazer essa esterilização, essa limpeza dos vasos. Isso você pode utilizar também nos vasos de barro, da mesma forma. Limpa os vasos de barro com uma escovinha, limpa ele muito bem, né? Depois você lava eles e depois você mergulha ele nessa solução. Deixa ali durante 24 horas, depois você tira ele dessa solução, passa uma água e coloca no sol. Deixa ele ali pelo menos ali um dia para que ele seque muito bem, né? E aí depois você já pode utilizá-lo novamente, tá? Então isso você pode fazer com os vasos de plástico e também com os vasos de barro, tá? Então repetir para vocês novamente a mistura, né? A cada litro você coloca 50 ml de um alvejante, né, ou hipoclorito de sódio, ou seja, ali uma cândida, uma quiboa, ou qualquer outro nome comercial que esses produtos tenham, né? E aí você faz essa mistura e aí você pode utilizar tanto para limpar o chão, fazer essa limpeza, né, do chão do teu orquidário, como também para fazer uma limpeza de vasos e também de vasos de plástico ou vasos de barro, tá ok? Quando a gente entra em madeiras, né? A questão, só um pouquinho, está acertando aqui a internet do Instagram, que eu acho que ela estava falhando e agora a gente entrou no 4G, eu acho que agora já vai melhorar. Pergunta se alguém está com problema para escutar o áudio. O áudio está escutando bem, tá? Porque eu acho que o áudio estava um pouco baixo. A Cristina estava dizendo que o áudio estava chegando primeiro que você. Ah, então, provavelmente é a questão da internet. Agora a gente mudou para 4G, eu acredito que isso não vai acontecer mais, tá bom? Esperamos que não, né? Quando a gente fala de madeiras, né? Vídeo ao vivo pausado, reconectando... Tá. Quando a gente fala um pouco de madeiras, né? Eu já não gosto de reaproveitar madeira. Tá? Madeira aí não deve ser reaproveitada. Então, quando a gente fala ali de madeiras, né, que a gente está utilizando, normalmente ela tem uma vida mais curta, né? E é muito mais difícil a gente esterilizar esse tipo de madeira. Então, talvez aí você tomar um pouco cuidado, acho que não vale muito a pena. Tá? Como eu sempre falo para vocês, o custo-benefício não é muito interessante, então eu evito também o reaproveitamento de madeiras. Mas se você precisar fazer esse reaproveitamento, também utilize essa forma de esterilização com essa solução. Limpe ela muito bem com uma escova. Normalmente eu pego aquelas escovinhas com cerdas de metal, né, que é utilizada ali para limpeza de ferro, né, em alguns depósitos de material de construção. E aí a gente faz... tá ótimo o áudio? Obrigado, Silvio. Obrigado. Então faz essa limpeza, né, nas madeiras, coloca nessa solução, deixa ali por 24 horas, retira, lava ela, passa na água e põe para secar. No caso de madeira, eu peço que vocês deixem secando ali pelo menos ali uma semana, tá? Se possível, para sair todo o cheiro ali, todo qualquer resíduo do hipoclorito. Então deixe ali pelo menos uma semana ele secando. Então mergulhe na solução 24 horas, retirou, lava ele na água corrente durante alguns minutos e põe para secar, pelo menos por uma semana no caso de madeiras. Quando a gente fala de madeiras, ou um leque, né, que tem aí, ou um leque não, um cachepô, né, ou um leque de madeira. Então faz essa limpeza com uma escovinha de metal, muito bem, lava, coloca na mistura, deixa 24 horas, tira, enxágua na água corrente e coloca no sol para secar por pelo menos uma semana, tá?
volto a falar, faça isso se não tiver outra alternativa, tá, gente? Com madeira não é muito interessante fazer o reaproveitamento de madeira. Mas se não tiver uma outra alternativa, né, e você precise reaproveitar ela, faça dessa forma que ali pelo menos 98% dos problemas a gente consegue evitar com isso. Tá joia? Então a gente já falou um pouco aí também dessa limpeza que a gente faça tanto no chão quanto no material de uso. Existe uma outra questão também bem interessante, que isso é muito importante que a gente sempre faça, tá, dentro do nosso orquidário. A limpeza dos equipamentos que nós utilizamos no dia a dia, né? Então essa limpeza, gente, é quando a gente fala muito questão de tesouras, né? Tesouras, facas que a gente utiliza para fazer o corte, né, de plantas ou a divisão de plantas, né? Então tome muito cuidado com esse tipo de equipamento, porque esse tipo de equipamento, quando ele entra em contato com a planta, né, ele acaba tendo aí um pouco da seiva, né, do floema, né, da planta aqui em contato com o metal. E o que acontece? Se essa planta estiver saudável, ok, mas se ela estiver doente, né, ou tem algum vírus, ou tenha vírus que é bem mais complicado, né, da gente conseguir eliminar da planta, praticamente a gente não consegue, é melhor a gente ou descartar a planta ou deixar ela isolada, né? Mas no caso de bactérias e de fungos, né, de fungos, o que acontece? Se essa planta estiver doente, ou ela tenha alguma forma de fungo ou bactéria em seu floema ali correndo, né, muitas vezes não está fazendo mal para aquela planta, né, porque ali o fungo ele já não está ativo muitas vezes. E quando você vai cortar uma outra planta que você não esterilizou o teu equipamento, você vai acabar transmitindo esse fungo para uma outra planta, né? E essa planta muitas vezes não teve contato com esse agente patógeno. E aí o que acaba acontecendo? Você transmite isso para outra planta, tá? Então são alguns cuidados básicos que você tem que ter, principalmente com essas ferramentas de corte. Também é importante essa limpeza. E essa limpeza, essa esterilização, a gente pode fazer de duas formas. Eu posso utilizar, né, o fogo, né, então eu posso utilizar o maçarico para fazer isso, né, ou posso utilizar um fogo, né, uma chama de um fogão, né, que a gente possa fazer, ou se não, da mesma forma, faço uma solução com hipoclorito, só que aí eu faço um pouco mais forte, eu faço em torno aí de 10%. Pego um vaso, né, um pequeno pote, né, um vaso, coloco ali 10 ml de hipoclorito com 100 ml de água, né? Então ali faz um pouquinho mais forte e ali você pode mergulhando essas ferramentas ali, deixar por alguns minutos, que ali também já vai promover essa esterilização desse equipamento. E aí na hora que a gente tira, dá uma secada nele e aí utiliza novamente, se você não puder fazer essa esterilização com fogo ali naquele momento. Mas o ideal é o fogo, né? Em torno ali de alguns segundos, de 20 a 30 segundos, é o suficiente para você passar na lâmina e você fazer essa esterilização. E principalmente quando a gente vai fazer corte, se a gente puder até deixar um pouquinho mais quente, porque ali você já cauteriza também a ferida, né? Na hora que você faz o corte e depois você passa ali canela, que ali você já também já faz um bloqueio para a entrada de bactérias e de fungos também, aonde você realizou o corte. Então essa limpeza, gente, ela vai de uma forma geral em tudo que a gente utiliza no nosso orquidário. A gente precisa prestar muito atenção nisso, porque se a gente não presta atenção nesses pequenos detalhes, alguns controles que a gente faça, ou mesmo algumas doenças que tem no nosso orquidário, quem é o vetor, né, quem acaba propagando isso dentro do nosso orquidário somos nós mesmos. Nós mesmos como orquidófilos, né? Se nós não tomarmos esses cuidados, o que acaba acontecendo? Nós fazemos com que isso seja transmitido também para as nossas plantas. Uma outra questão bem interessante é a organização que a gente faça do nosso orquidário, tá? Porque muitas vezes, a gente vai visitar alguns orquidários de alguns amigos, né? E ali a gente
nós nos deparamos com algumas coisas que acabam também fazendo com que aquela doença ou aquele vírus ou mesmo um fungo ou uma bactéria, ela fique dentro do orquidário. Como assim, Roberto? Muitas vezes a gente utiliza vasos, correto? Utiliza cachepô, utiliza madeiras. Os vasos que a gente utiliza, né? Então muitas vezes você vai fazer uma troca de vaso da tua planta. Então você pega a tua planta, poxa, ela está num vaso pequeno, eu vou tirar de um vaso pequeno, vou colocar num vaso maior. E aí o que é feito? Esse vaso que está ali com resto de substrato, pedaços de raízes muitas vezes, deixa eu só ver aqui, o Instagram está reconectando. Vamos ver se ele vai reconectar. Acho que foi uma instabilidade momentânea. Bom, voltou novamente aqui, gente. Infelizmente a gente depende aí da internet, né? Então não tem jeito. Às vezes ela oscila e isso acaba atrapalhando um pouquinho. Mas voltamos. Tá complicada a internet nossa aqui, principalmente no Instagram. Eu não sei o que... Mas está voltando, voltou novamente. Vamos lá, voltou. E aí o que essas pessoas fazem normalmente? Pega esses vasos usados e começam a colocar em caixas, né? E acumula isso no fundo do orquidário, gente. E esse resto que está aqui de substrato, se a planta tem uma doença, né, um fungo, uma bactéria, um vírus, isso está alojado ali de alguma forma. E ele vai se manter ali inativo durante um período. Então isso fica ali dentro do nosso orquidário. Quando você bate uma água, você vai regar as tuas plantas, essa água cai nesse vaso sujo e acaba se espalhando pelo teu orquidário, né? E isso vai ser algo que vai ficar um ciclo de contaminação dentro do teu orquidário. Então tome muito cuidado também com a organização. Você tirou um vaso, ó, esse vaso está aqui, eu retirei dessa planta, ele está sujo, já limpo ele, eu quero reaproveitar ele? Quero, então já promovo a limpeza desse vaso, já promovo a esterilização dele, já lavo ele e já guardo ele no local correto. Madeira, a mesma coisa, eu quero reaproveitar essa madeira, então eu limpo a madeira, esterilizo a madeira, seco ela e coloco ela num local adequado, né? Para que isso não fique ali no nosso orquidário sendo uma fonte de contaminação, de ciclo de contaminação dentro do nosso orquidário. Então tudo que é equipamento que você não está utilizando, né, madeiras, retire de junto das suas plantas. Tá? Principalmente se ele tiver com resíduo de substrato, com resíduo de plantas, de raiz. Então retire isso tudo do seu orquidário. Evite deixar esses equipamentos dentro do teu orquidário, principalmente se eles estiverem sujos, eles não estão limpos, não foram esterilizados. Então evite, retire tudo isso de dentro do orquidário. E aí depois você limpa, ok? Limpa e aí você guarda adequadamente. Mas não deixe esse material sujo, porque ele pode ser uma fonte de contaminação dentro do teu orquidário. Então é importante essa limpeza, é importante essa organização, que muitas vezes a gente não presta atenção como deveria. Porque isso também acaba sendo uma fonte de contaminação. E às vezes a gente fala assim, poxa, eu não consigo eliminar um vírus, eu não consigo eliminar um fungo, não consigo eliminar uma bactéria das minhas plantas. E eu faço o tratamento, jogo ali um fungicida, né, um bactericida, faço a aplicação muitas vezes ali de alguns defensivos em nossas plantas, mas de tempos em tempos a coisa fica cíclica, sempre começa a aparecer novamente. E muitas vezes a fonte de disseminação não são os vasos que estão as plantas, mas sim os vasos que você deixou acumulado no fundo do teu orquidário, né? Porque ele, de alguma forma ele ainda vai estar em contato com as plantas, porque quando você rega as plantas, molha esses vasos que tem restos de substrato, que tem resto de raiz, e ali pode ter os agentes patógenos ali. E o que acontece? Você acaba espalhando isso tudo de volta para o teu orquidário. Por quê? Você aplica isso nas plantas. Só que esses vasos normalmente você não aplica. Então quando você molha teu orquidário novamente,
vem tudo de volta para as plantas novamente. Então tome muito cuidado com isso. Então é importante essa nossa limpeza que a gente faça do nosso orquidário. Aqui, para vocês terem uma ideia, tomo muito cuidado com isso. Então sempre varrendo muito o chão, quando possível faço essa esterilização. Vasos, todas essas coisas eu tomo muito cuidado, eu lavo eles, se eu quero reaproveitar, eu lavo, esterilizo, seco e depois eu guardo. Mas tudo que é madeira, tudo que é vaso, isso não fica dentro do orquidário, não fica aqui com as plantas. Eles sim ficam guardados em um outro local, em um outro ambiente, que eles não fiquem em contato com as plantas. Tá joia? Então, gente, tome muito cuidado. Limpeza, né? Asepsia, tanto do nosso orquidário, asepsia, porque muitas vezes a gente só pensa na limpeza das plantas, né? Só olha para as plantas, só tem olhos para as plantas, mas muitas vezes a gente não pensa no ambiente que essas plantas vivem. E é importante também se manter essa limpeza, essa organização no ambiente onde que essas plantas estão, tá? Então, limpeza do chão, se possível, a cada 6 meses, aplique aí essa mistura, né? Como eu falei para vocês, de hipoclorito. A cada litro, 50 ml de cândida ou hipoclorito ou que boa. Faça essa mistura, a cada 6 meses aplique no chão. Faça isso periodicamente. Limpeza de vasos, limpeza de madeiras, limpeza dos acessórios que você vai utilizar para o corte das suas plantas, né, ou divisões de suas plantas, e também a organização do teu orquidário, né, que é tirar esses vasos, tirar esses entulhos, né, que a gente acaba deixando ali por um comodismo, vamos se dizer assim, só que isso acaba sendo também um vetor de disseminação de doenças, de pragas ou de pequenas ameaças, como a gente falou, dentro do nosso orquidário. E ali a gente acaba jogando defensivos em demasia nas nossas plantas e a fonte ou vetor de propagação disso somos nós mesmos. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, se organizar, né, o nosso orquidário, vasos, plantas, madeiras usadas, nunca deixem dentro do seu orquidário, nunca deixe isso em contato com as suas plantas, coloque em outro lugar. E se você tiver tempo e tiver condições de limpar isso no momento, ótimo. Mas se você não tiver, deixe isso longe do teu orquidário. Coloque num ambiente bem distante para depois adequadamente você fazer a limpeza. Não faça essa mistura, não faça essa bagunça dentro do teu orquidário. Quando a gente vai mudar plantas, vai trocar plantas de vaso, substrato velho, gente, vou falar novamente, substrato velho, jogue fora, tá? Não deixe isso dentro do teu orquidário. Da mesma forma, né? Se possível, se você tem um local onde que você faça a limpeza das suas plantas, se possível, faça fora do teu orquidário. A tua oficina de trabalho, se possível, ela ser fora do teu orquidário, porque isso também evita essa contaminação, esse ciclo de contaminação. Se o seu orquidário tem piso frio, como é aqui em casa, fica fácil fazer a limpeza, mas se o teu orquidário é de brita, já vai ficar um pouco mais difícil. Então tem uma bancada ou tem uma bacia, né, ou alguma coisa, uma bacia de plástico, né, onde que você possa colocar a tua planta, faça ali a retirada do vaso, limpe o substrato e aí esse substrato você joga no lixo. Não faça isso no chão, porque se você fizer isso no chão do teu orquidário, vai ficar resto de substrato. E aí entra aquela mesma questão. Fungos, bactérias, ou lesmas e caracóis, você vai colocar no chão do teu orquidário. E isso vai voltar de alguma forma para as suas plantas. Então cuidado com isso. Tá legal, gente? Muito obrigado aí por vocês estarem aqui comigo, né? A gente falou bastante aí sobre essa questão de limpeza, né? E agora vamos mostrar mais um pouquinho das plantas para depois a gente responder algumas dúvidas, algumas questões aí que ficaram aí dentro da nossa live, tá ok? Não, é só para dizer que você já tá com o tempo estouradaço. Então tá joia. Bom, gente, vamos mostrar algumas plantas aqui para vocês. Quero mostrar essa daqui.
que é uma outra planta que eu mostrei para vocês alguns dias atrás, é o Bulbophyllum flaviflorum, né? Então ele aqui, ó, também em plena floração, é um Bulbophyllum muito bacaninha. Eu gosto dele porque ele, assim, ele é um amarelo limpo, né? Ele não tem nenhuma mancha, nenhuma mácula, nem nada. Ele é totalmente amarelo, né? Muito bonitinho ele, né? Então, esse daqui é o Bulbophyllum flaviflorum, tá bom? Aqui, deixa eu pegar aqui se eu consigo mostrar para vocês. Tá aqui. Então essa daqui é a Phalaenopsis cornuceve, variedade Red. Então é uma planta que está com 2 hastes florais, aqui são 4 flores abertas ao mesmo tempo, né? Olha só, muito linda essa planta. E ela é aí o cornuceve Red, né? Então ele é avermelhado, né? Mantém aí algumas listras escuras, né? Mas aí a coloração predominante é o vermelho, né? Então Phalaenopsis cornuceve forma Red, tá joia? Deixa eu acomodá-lo aqui, só um momentinho. Aqui continua florida também, né? Essa planta que eu acho bem bacana, olha só que linda. Essa daqui é a Oeoniella platistax, né? Então, Oeoniella platistax, olha só como que ela tá. Em plena floração, né? É uma planta aí fantástica, né? E ela é toda retorcida, desde aí do caule dela, ela é uma monopodial, então as folhas e as flores também, né? Então elas são todas levemente retorcidas, né? Então, Oeoniella platistax, tá joia? Bom, deixa eu ver o que eu tenho mais aqui para mostrar para vocês. Ah, tá. Tem uma aqui. Essa daqui é Encyclia bractense. Olha só que coisa linda. Então tem esse labelo aí rosa, né? E as pétalas e as sépalas são levemente um marrom, né? Então muito bonita também, né? Uma planta aí fantástica. Então aqui também, olha, aqui na parte de trás está com 2 hastes florais essa planta. Tá bem bacana, bem saudável, né? Se desenvolvendo aí plenamente aí nesse vaso. Tá joia? Então essa daqui é Encyclia bractense. Deixa eu colocar ela aqui, acomodá-la. O que eu quero mostrar mais aqui? Ah, tem essa planta que continua aqui ainda com a sua floração, aí, agora que está com todas as flores abertas, né? A Coelogine massangeana. Coelogine massangeana. Então olha aqui, ó, em plena floração também, ó. É um Coelogine, ela é pendente, né? Então da última vez que eu mostrei para vocês, acho que ela estava faltando abrir 1 ou 2 flores, né? E agora aqui já abriu todas as flores. Olha só que coisa linda, pendão maravilhoso, né? Então uma planta aí fantástica, né? Então também em plena floração. Deixa eu ver o que eu tenho aqui mais para mostrar para vocês. Aqui, uma das pequenininhas, né? Então essa daqui é a Quiloquista viridiflava forma Sakura, né? Então ela é branca, né? E aqui ela tem umas pintinhas nas sépalas e nas pétalas verdes e ela tem uma marca no labelo rosa, né? Muito forte, né? Então é bem bacana essa planta, né? E ela chegou aí, acho que nunca tinha vindo aqui para o Brasil, chegou agora nessa última importação. Então é a Quiloquista viridiflava variedade Sakura, né? Ou forma Sakura, né? Que é essa forma mais branca com esses detalhes rosa. Muito bacana. Colocar aqui. Deixa eu ver o que a gente pode mostrar mais aqui. Essa planta aqui, olha. Essa daqui é um Bulbophyllum, né? Bulbophyllum lemniscatoides. Vamos lá. Lemniscatoides. Ele normalmente não tem folhas, né? Então ele emite folhas só no broto novo. Depois esse broto novo que ele amadurece, as folhas caem, então ele não fica com folhas durante a maior parte do desenvolvimento dele. E aí depois vem a haste floral. E aqui a flor, ó,
está plenamente aberta, ela parece um guarda-chuvinha, né? Cheio de, como que eu posso dizer aqui, as pétalas, as sépalas dela ficam todas penduradas, né? Então, assim, ficam parecendo um lustre, né? Um ornamento, né? Muito bacaninha, né? É uma planta muito delicada. Eu adoro essa plantinha justamente por esse diferencial que ela tem dessa floração dela. Bom, Alguém pediu para você mostrar uma branquinha. uma branquinha. Parece, deixa eu ver aqui. Mostra aquela, a Renata Morali falou, mostra aquela pendurada que parece mosquitinho branco, por favor. Deve ser. Ou é essa? Será que é essa? Será que é essa daqui, a quiloquista narcopanamense? Provavelmente é, porque eu não mostrei a Natalis linearifolha. Não mostrou? Então essa daqui é uma quiloquista, né? Olha. A quiloquista, essa daqui ela veio para nós identificada como narcopanamense, né? Mas a gente tem dúvida. Olha só. Linda, né? Então deve ter sido essa daqui que ela pediu para nós, porque eu não tinha mostrado ainda. Mostra as outras mosquitinhas. Então a outra mosquitinha que a gente tem aqui também, que é pequenininha, que é branca, é essa daqui. É a Natalis linearifolha, né? Então ela também está em plena floração aqui, ó. Cheia de hastes florais, né? Então essa daqui é uma brasileira, né? Aqui da Mata Atlântica. Então ela tem várias formas de folha, né? A folha maior, a folha um pouco menor, mas aí elas foram todas sinonimizadas agora como a Natalis linearifolha, tá bom? E tem a outra mosquitinha também. Qual essa outra aqui? Essa daqui ela ainda não está totalmente aberta, né? Na verdade ela só abriu uma haste, que é essa daqui, ó, só abriu uma haste. Essa daqui é a Zygotas alleniana, né? Mas olha, dá uma olhada no vigor dessa planta, né? Quantas hastes florais que ela tem. Olha só que coisa maravilhosa. Essa planta aqui tá espetáculo, né? E aqui ela tá só com uma haste floral aberta, né? Logo aí a gente acredita que para a semana que vem ela já vai estar com todas as hastes abertas, ou a grande maioria, e aí eu mostro para vocês. Uma curiosidade sobre essa planta aqui, que na exposição do Jardim Botânico há uns 3 anos atrás, aproximadamente 2 a 3 anos atrás, ela ganhou uma premiação também como a micro-orquídea, pela sua floração também. Tem até a plaquinha Tem dela, até a né? plaquinha dela, né? Então, se você quiser pegar lá para mostrar. Então, essa planta aqui, ela sempre foi muito exuberante na floração dela. Então, já chegou até a ganhar prêmio, né? Então, é uma planta que eu tenho aqui com bastante carinho, né? Que ela ganhou uma premiação aí de micro-orquídea, né? Minha esposa até vai pegar a placa para mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Então esse foi o troféu que essa plantinha aqui ganhou, ó, como sendo aí a planta de micro-orquídea, né, troféu micro-orquídea, né, olha só. E ela aqui, continua aqui em plena floração e se desenvolvendo muito bem, né, então uma plantinha aí fantástica que já foi premiada aí como micro-orquídeas, né, então obrigado. Então é uma planta aí fantástica que eu tenho com bastante carinho. Deixa eu ver se faltou mostrar alguma coisa. Tem as nossas chilerianas, né, que começando a abrir, né? Então as chilerianas aí já começando a florescer, né? Então essa daqui já é uma chileriana mais aí próximo da forma tipo, né, que é esse rosa, né, bem forte, né? Então bem rosinha mesmo, e um labelo aí que tem essa formação como uma língua de serpente, né? Então essa é a Phalaenopsis chileriana. E aquela que eu mostro para vocês já algumas vezes, já mostrei acho que umas 2 vezes, né? Que é uma que eu guardei para mim porque ela tem um colorido um pouco mais fraco, é mais esmaecido, né? Ela tem aí no caso das pétalas dela, né? Mais esmaecida, né? Então assim ela é mais clara, né? Então essa é uma grande diferença que a gente tem. Olha só, a forma tipo ela é bem rosa, mais forte, né? E essa daqui já é mais clara, né, mais esmaecida. Então essa daqui eu acabei guardando para mim por essa variedade um pouco mais clara. Mas as duas são Phalaenopsis chileriana. Bom, vamos lá? Tem alguma pergunta que a gente possa aí ajudar o pessoal? Tem pergunta
perguntas, mas antes eu vou passar aqui, ó, um elogio. Opa, isso é bom. Da Luzmar no Facebook, ela fala: Roberto, não tem um professor igual a você, suas aulas são super inox, parabéns. Obrigado, Luzmar, né? Luzmar, muito obrigado, Luzmar. É isso que a gente quer. Ó, ontem, né, tive lá no Reinaldo, né, com a Chile, no Orquidário Paulista, e é justamente isso que a gente gosta de fazer, né? É poder compartilhar, né? Porque o que a gente fala não é só a questão do conhecimento, né, a gente ter o conhecimento para nós, mas que a gente possa compartilhar para que vocês também possam ter orquídeas bonitas, né, porque como que a gente fala, né, lógico que eu comercializo orquídea, eu quero vender orquídea, mas o que eu acho que é importante? Uma orquídea que eu pegue dessa forma e mande para vocês, eu quero que você continue cultivando ela, que você tenha sucesso no cultivo, ela permaneça viva dentro do teu orquidário. E aí é por isso que a gente compartilha esse conhecimento, para que cada vez mais você tenha mais sucesso com o cultivo de orquídeas. E a gente fica muito feliz, né? Porque como eu falei ontem, né, com o pessoal que a gente estava fazendo a palestra, eu também acabo aprendendo bastante. Então a cada palestra eu também aprendo mais um pouco, né? Ou a cada live, tá joia? Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. O Fer Pascolato, ele diz o seguinte: eu guardo muitos vasos, mas numa prateleira fora do orquidário. Ô Fê Pascolato, é isso mesmo, né? Então é importante a gente ter esse depósito, né, como a gente chama, assim, um depósito fora do orquidário, né? Porque se a gente mantém isso, né, acaba sendo ali uma fonte aí sempre acaba sendo algo problemático para nós, que a gente acaba muitas vezes não prestando muita atenção e às vezes aquela bactéria, ou aquele vírus, ou o fungo que fica ali no nosso orquidário, fica naquele vaso, ele acaba reinfestando novamente o nosso orquidário, né? E esse ciclo nunca acaba, né? E a gente só acaba prejudicando as nossas plantas e a gente imagina que seja uma planta, que seja alguma coisa, e no final de contas somos nós mesmos que fazemos com que esse ciclo sempre permaneça ativo, né? Um grande abraço, Fê Pascolato. Deixa eu só dar uma olhada. Ah, tá, deixa pra lá. Mas é isso daí. Então tá jóia. Um grande abraço. O Fiz Procê pergunta assim, ó, para esterilizar vaso de barro, precisa colocar no forno, não seria mais eficiente? Sim. Se você tiver condições de fazer isso, ok. Primeiro, lave esse vaso, tá? Lava esse vaso, tira qualquer resíduo que ele tenha e aí você pode utilizar no forno, né? Você pode usar isso no forno. Só que nem todas as pessoas têm condições de fazer isso no forno, né? Ou utilizar o forno para fazer essa esterilização, porque se eu fizer isso em casa, minha esposa me expulsa da minha casa. Então o que eu tenho que fazer? Eu faço essa limpeza no vaso, mergulho ele nessa água com hipoclorito, retiro, passo a água e depois eu deixo ele secando uma semana e depois eu guardo esses vasos. Tá joia? Então, quem pode fazer isso, ótimo, mas faça a limpeza dele antes de você colocá-lo no forno, tá bom? Ela também pergunta, sei que o assunto é outro, mas como cultivar escafiglotes? Escafiglotes? Escafiglotes. Escafiglotes. Pega ali pra mim, por favor. Qual? Isso. Jura que é essa? Uhum. Como que é o nome dela? Ela é Fiz Procê. Fiz pra você. O que acontece? O escafiglotes, a gente tem várias formas de cultivo, tá? O que você tem que tomar cuidado sempre com o escafiglotes? Ele gosta de um pouco mais de umidade, porém ele não gosta de excesso de umidade, né? Então você tem que, normalmente, ou cultivo em vaso, mas esse substrato aqui é um substrato com casca de pinos, um pouquinho de esfagno e brita misturado. Então, num vaso de barro. E ele está aqui, olha, se desenvolvendo plenamente com as raízes. O que você também tem que tomar cuidado? Você não deve prender essas raízes, sufocar essas raízes. Porque se você sufocar essas raízes, ele também acaba definhando, tá joia? Então essas raízes precisam ficar soltas. Você pode deixar, não tem problema nenhum. Eu cultivo também ele com bastante sucesso em coco. Casca de coco, coco seco, né? Então a gente faz uns furos naquelas cascas de coco seco, põe um pouco de esfagno e encaixa ele por cima e deixa ele se desenvolver plenamente, que aí ele vai embora também e cresce muito bem.
Ele também é uma planta, um gênero, né, que gosta de um pouco mais de luz, né? Então uma luminosidade aí em torno dos seus 60% de filtração, você pode deixar que ele gosta aí bastante de um ambiente mais iluminado, né, com uma luminosidade um pouco maior. Tá joia? Eu acredito que você fazendo dessa forma você vai ter sucesso no cultivo com ele. Olha só, é isso daí, pleno sucesso aí, plena saúde também a planta. Não, pode deixar aqui, depois eu guardo. As meninas estão apaixonadas pela placa, o troféu. Ah, sim. É uma amiga, né? A Cristina, a Cris Kisejakian. Cris Kisejakian. Ela que faz essas obras de arte, né? E é um trabalho fantástico que ela faz, é muito bonita. Obrigado mesmo e parabéns aí pela Cris, que fez essa obra de arte aí como um troféu com a Zygotacea aleniana. Isso, peraí, ó, a Elânia falou socorro, tô apaixonada. Opa, um grande abraço. Quero todas. A Helena tá perguntando como cuida de capanêmia. Capanêmia. Qual capanêmia, Helena? Porque assim, o que acontece? A gente tem aí algumas capanêmias e cada uma tem um jeitinho diferente de você cuidar, né? Então assim, mas via de regra, tá? Elas vão bem em madeira, ou leques de madeira, ou cachepô, porque elas precisam de mais ventilação, tá? Nas raízes. Micrômera e a Teresae, elas gostam de um pouco mais de luz, tá? Então você tem que tomar um pouco mais de cuidado. E elas vão muito melhores em madeiras, tá? Então no caso da Teresae e também a... Não, pode pegar aquela que está aqui, se for mais fácil, né? Tá na frente ou Está ali na frente, é a Teresae. Então elas gostam de madeira e um pouco mais de luz, tá? Então é mais iluminação que essas duas gostam, Teresae e a Micrômera. Deixa eu só mostrar aqui para você como é que eu faço. A Teresae e a Micrômera, praticamente eu cultivo elas da mesma forma. Então são pedaços de madeira, normalmente arredondados, né? Então eles não são quadrados, são arredondados. Eu fixo a planta na madeira primeiro e depois eu coloco uma leve camada muito pequena de esfagno, para que ela possa ter um pouquinho de umidade, porque depois ela vai se desenvolvendo e as raízes vão para fora do esfagno. Ela não gosta de ficar com as raízes no esfagno. Já a Micrômera é um pedaço de madeira um pouco menor e não precisa colocar esfagno, só se ela estiver muito, muito desidratada, mas se ela não tiver, não precisa, você planta direto na madeira. Mas sempre madeiras estreitas, tome muito cuidado, porque não adianta você pôr uma placa de madeira, uma placa de madeira reta, tá? Ela tem que ser uma placa levemente arredondada e estreita, de 1 a 2 dedos no máximo. E aí você coloca a planta, se for no caso a Micrômera, e faz dessa forma. Quando a gente entra para a Capanêmia supérflua, aí já é um pouquinho diferente. A madeira da mesma forma, estreita da mesma forma, arredondada da mesma forma. Você prende a planta, só que a quantidade de esfagno que você coloca aqui embaixo é um pouquinho maior. Tá? Então ela prefere um pouquinho mais de umidade, mas um pouquinho, sem exagero. E ela já prefere um lugar que tenha uma luminosidade aí em torno dos seus 70%. Não precisa ser tanta luz quanto no caso da Micrômera ou da Teresae. Tá joia? Então já te falei aí sobre as três, espero que ajude você aí no teu cultivo. A Deia Riana pergunta como é o cultivo da Aerides odorata. Aerides odorata. A Aerides, né, normalmente, vamos lá, como que é o nome dela? É a Deia Riana. Odeia Riana. Normalmente os aerides, né, os monopodiais, a gente cultiva eles naquelas pequenas cestinhas, né? Então são cestinhas dessa forma, né? Em ambiente onde que ela tem uma luminosidade filtrada em torno de 60 a 70% e com as raízes nuas. Né? Então, normalmente é dessa forma que a gente cultiva, né? Lembrando sempre, o ambiente ele tem que ter uma boa umidade ambiente, não pode ser um ambiente muito seco, senão elas desidratam rapidamente. Não pode ser um ambiente que tenha muito vento também, porque senão ela desidrata também
com rapidez. Então esse ambiente ele tem que ter um ambiente onde que você consiga manter a umidade dele, aquelas regas frequentes, né, nas raízes ali para manter sempre a planta bem hidratada e no caso, o sombrite que você utilizar, em torno de 50% a 60%. Lógico, depende da tua região. Se a tua região tiver uma incidência de sol muito forte, talvez você precise colocar um sombrite um pouco mais, com uma filtração um pouco maior. Tá bom? Mas é monopodial. Monopodial normalmente é dessa forma que a gente cultiva, como aqui, olha, no caso também o miniatum, ó. Então os monopodiais normalmente são dessa forma que a gente cultiva. Raras exceções, mas a grande maioria é dessa forma, principalmente os aerides. Tá joia? O Orquidário Santiago pergunta qual o cultivo do Dendrobium Vitória Reginae? É difícil e o único? Tá. O Santiago. O Santiago. Então vamos lá. Dendrobium Vitória Reginae. Esse é chatíssimo, tá? É uma planta bem chatinha. Você olha para ela, ela morre, tá? Então você tem que tomar um pouco de cuidado com ele, tá? O Vitória Reginae, normalmente o cultivo dele é pendente, tá? Como aqui no único, tá? Da mesma forma, então o cultivo pendente, um pouco de substrato na base dele para ele começar a se desenvolver e aí você sempre observar para não tomar muito cuidado com excesso de rega. Tá? Então, Vitória Reginae, a questão é excesso de rega e também temperaturas frias. Tome muito cuidado com ele. Então, essas mudanças repentinas e temperaturas muito frias acaba prejudicando muito ele. Então, para você ter uma ideia, se baixar muito a temperatura, dependendo do ambiente que ele tem, e molhar, ele vai ter fungo e você vai acabar perdendo a planta, principalmente o Vitória Reginae. Já no caso do único, ele também é uma plantinha um pouco chata, então o que você tem que tomar cuidado com ele é realmente com frio e com a água, né? Excesso de água no frio ou excesso de rega no frio. Então esse é o cuidado maior com essas duas espécies, tá joia? Normalmente cultivo em leque de madeira e eles são plantas pendentes, tá? Então não adianta você ficar colocando ele para cima, é planta pendente, leque de madeira pendente. Por que leque de madeira? Essa ventilação que ela tem aqui, ele seca muito mais rápido. Então eu não gosto de usar madeira para essas plantas. Eu uso normalmente leque, porque ela tem essa ventilação e ela seca rapidamente. Tá joia? Um pouco de esfagno na base e aí ele é pendente. Tá bom? Cuidado com o frio, né? E ele gosta aí de uma luminosidade em torno dos seus 60%, 70%. Tá bom? A Elânia Batista diz o seguinte, senhor Roberto, os esfagnos viram pedra, o chileno é melhor, né? O esfagno vira pedra. Quem que é? A Elânia. Ô, Elânia, o esfagno vira pedra? Isso vai depender muito, tá, Elânia? Porque muitas vezes a gente tem o hábito de compactar demais o esfagno e não precisa disso. O esfagno ele não é feito para ser compactado, tá? O esfagno chileno ele já vem compactado, mas quando você vai utilizar ele, você molha e você esfarela ele. No caso, a gente já viu algumas vezes o pessoal utilizando e plantando plantas com esfagno, né? Então ele pega assim o esfagno e aí ele pega uma madeira e começa a socar o esfagno dentro do vaso para compactar ele, para ele ficar duro. Gente, a planta não gosta disso. Você vai colocar a quantidade de esfagno necessária, sem compactar ele em excesso. Se a planta ficar mole, você vai colocar um tutor, né? Então não adianta você querer prender a planta com substrato, ou seja, socar ali o substrato. Então, qualquer substrato pode acontecer isso. O esfagno ele não vira pedra, tá? Ele vai virar pedra se ele secar também em demasia. Aí ele vai ficar duro, tá? Porque o substrato ele tem que ficar levemente úmido, ele não pode secar completamente, tá? E evite compactar ele, porque aí ele também não vai ter como virar uma pedra, tá joia? E a questão entre o esfagno nacional e o chileno é que o esfagno chileno ele absorve e retém mais água, tá? O esfagno nacional ele retém menos água. Mas essa é a diferença entre os dois, tá bom? E o esfagno chileno ele dura um pouco mais, tá bom? Duas últimas perguntas. Então vamos lá, para a gente encerrar. De quem vai desmaiar a qualquer momento.
momento. Cansado, hoje eu estou um pouquinho cansado. Vamos lá. A Yara, as meninas estão aqui no Facebook elogiando, que aula boa, bom dia, maravilhoso. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. Mas a Yara Cavages diz o seguinte: bom dia, Roberto, meu orquidário bate sol de manhã, preciso cobrir? Yara. Ô Yara, bate sol de manhã, o que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Principalmente no verão, porque o de manhã, o que é o de manhã para você, né? Porque assim, se você tem um sol que bate um pouco de sol da parte ali das 7 horas da manhã até umas 8, 9 horas da manhã, não tem problema. Esse sol até muitas vezes, dependendo da espécie, é benéfico. Mas quando você entra no verão, que o sol 6 horas da manhã já está estalando, e às vezes ali ele vai até, dependendo do local que é o teu orquidário, ele fica até 11 horas, 11h30, e isso pode ser prejudicial à planta. Mas se o sol bate ali em torno de 1, 2 horas, na parte da manhã, sem ser o sol do meio-dia, ou aquele sol mais forte depois das 9h30, 10 horas da manhã, dependendo da espécie que você tem, é benéfico. É só isso que você tem que observar, porque tem plantas que gostam desse sol, agora tem plantas que podem ser prejudicial. Então é só isso que você tem que observar. Mas para a maioria das orquídeas ele é benéfico, tá bom? O Tiago Vieira, a última pergunta, tá? Ele pergunta o seguinte: Pholidota chinensis, tem dicas de cultivo? Olha, tem aquele vasinho ali para mim, aquele primeiro do chão ali, ó. Daqui para lá o primeiro. Aqui, esse daqui é a Pholidota chinensis. Não tem muita dica, tá? Porque ela normalmente é uma planta que se adapta muito bem ao cultivo, tá? Como que eu utilizo aqui? Eu utilizo um vaso proporcional ao tamanho da planta, substrato, eu tenho utilizado um substrato misto de casca de macadâmia, casca de coco e carvão, um pouquinho de esfagno, né? Pouca coisa de esfagno, e a planta aí, olha, está se desenvolvendo muito bem, cheio de brotos novos, né? Então logo já tem floração nela. Então o cuidado que você tem que ter com elas, normalmente, é só a questão do substrato. Não deixar o substrato ficar muito velho. E eu prefiro utilizar vasos de plástico porque ele consegue reter um pouquinho mais a umidade dela. Vaso de barro normalmente ele tende a secar um pouco mais rápido. Então esse tipo, né, de plantas, né, que tem essas folhas mais finas, eu dou preferência para vasos de plástico. E aí eu tenho tido um sucesso bastante bacana com essas plantas, né? Ela, a Aérea também gosta desse tipo de cultivo. E as Celogines, né? Então essas plantas que têm essas folhas mais moles. E a dica de cultivo é essa: local com uma luminosidade filtrada em torno dos seus 60% a 70%, né? E as regas aí quando houver necessidade. Mas a planta aí, o cuidado é substrato velho. Toma um pouco de cuidado com isso, porque senão a raiz dela acaba deteriorando e aí depois a planta não se desenvolve muito bem. Tá joia? Então fazer essas trocas aí quando houver necessidade de substrato. Tá bom? Então tá joia. Bom, é isso daí, Thiago. Espero ter ajudado você. Se você não tem aí a casca de macadâmia, de repente use um substrato de menor tamanho, chips de pinos com carvão e um pouquinho de esfagno, né? Então já é o suficiente aí para você ter um bom desenvolvimento dessa planta. Tá bom? Bom, gente, muito obrigado. Espero aí ter ajudado vocês aí a pensar um pouco melhor aí sobre a questão da limpeza do teu orquidário. E sucesso no cultivo para todos vocês. Também peço a vocês, convido a vocês a visitarem o meu site www.orquidarioRobertoMartins.com.br. Se ficou alguma dúvida que eu não pude responder, me mande no direct, no Instagram, ou no caso do Facebook, me mande no Messenger, ou pode me mandar também através do WhatsApp, o 11 99187 8965, tá joia? Que durante a semana eu vou respondendo. Hoje, sempre no domingo, é o dia que eu vou separar os pedidos para preparar para envio, né? Durante a semana, então eu procuro aí responder as perguntas durante a semana. Tá joia? Um grande abraço, uma ótima semana para todos vocês.